Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Orejuela. Vocês lembram dele? Jogador que tá, vamos colocar assim, livre no mercado. E é um jogador que, na minha opinião, não seria horrível para o Cruzeiro, não para ser titular. Eu sinceramente acho que o William é 10 vezes melhor. Mas olhando para esse setor do Cruzeiro, tendo apenas o Wesley Gasolina, que é um jogador que poderia chegar sem custos, dependendo do São Paulo pagando boa parte dos seus salários, eu acho que poderia ser uma baita opção. É óbvio que tem alguns pontos a ser levado em consideração. É um jogador que nos últimos times aqui no Brasil, no São Paulo e no Grêmio, né, teve uma boa passagem, mas não foi bem, não foram muito interessantes, porém ele estava emprestado há quase um ano lá no futebol colombiano e deixou uma excelente impressão, que é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. E é igual eu falei, eu vejo uma carência muito grande nesse setor de lateral direito, e é um atleta que foi comprado inclusive lá em 2019 com grande ajuda do Pedro Lourenço. Então pode ser que o Pedro Lourenço goste, né, do atleta, não sei, mas já teve essa identificação lá atrás. E pô, foi uma boa passagem, vai, apesar daquele rebaixamento, eu diria que ele foi longe de ser um dos principais culpados. Vou trazer aqui mais detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo Machado, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui embaixo em 44 mil inscritos. E vamos aqui para a tela para mostrar um pouco mais, né, sobre a situação. Bom, então quero começar aqui mostrando o elenco do Cruzeiro, né? Que dá para ver justamente essa carência na lateral direita. Eu já disse aqui outras vezes que nessa janela o Cruzeiro não tem nem o que reclamar, né? Acho que é loucura pedir mais contratações, mas se fosse para chegar alguém, aparecer uma oportunidade no mercado, um ponta direita e um lateral direito, tá? É muito mais para serem reservas do que propriamente um reforço caríssimo. Porque na lateral direita temos aí o William, né, que tem jogado excelente, eu acho que é o melhor jogador hoje do lateral direito do Campeonato Brasileiro e um dos melhores jogadores do campeonato, né? E assim, ele vai ser reavaliado, né? Tem até essa notícia aqui, ó. O William vira dúvida na lateral do Cruzeiro antes do clássico, saiu aí lesionado antes do duelo, no duelo contra o Fortaleza, e entrou o Wesley Gasolina no seu lugar, né? Então assim, o Gasolina teve uma partida horrível? Não, mas obviamente não é aquele mesmo nível do William, inclusive na questão ofensiva, né? Eu acho que o Gasolina tá deixando muito a desejar naquilo que era a sua principal característica, né? Que seria essa parte ofensiva, inclusive no início da temporada com o Larcamon. Então o William, uma fase sensacional, no Brasileirão 3 gols e 5 assistências, 8 participações em gols, é um dos melhores jogadores nesse quesito, sem sombra de dúvidas, em 19 jogos disputados. E aí, na temporada então já tem 9 assistências, 4 gols, cara, excelente. O Cruzeiro não sente falta nenhuma de um jogador na lateral direita. E eu já vinha falando aqui no canal, não foi intencional, né? Não, tipo assim, quando o Cruzeiro tivesse uma baixa na lateral direita, aí nós íamos ver um problema gigante. Ah, quer dizer então que o Gasolina não tem condição de jogar pelo Cruzeiro? Não é isso, sabe? Eu não sou muito desse radical esse extremo, não. Mas vai ser uma lacuna que, vamos colocar, o Cruzeiro no meio de campo não vai ter o Lucas Romero, não vai ter o Matheus Henrique, aí vai lá, ter ainda, excelente, né? O Peralta, o Lucas Silva, o Wallace, excelente. Aí na lateral direita você não tem um reservinha mais ou menos, tipo assim, os reservas no meio de campo são nota 7,5, os titulares são notas 9, né? Para a realidade do Cruzeiro. Na lateral direita, o lateral titular é um 10, só que o reserva é um 5, 4,5. É muito discrepante, até pelo atual elenco, né, que o Cruzeiro tem montado. Nem é só pela gestão do Ronaldo, que eu já achava que tinha uma carência muito grande, mas também agora do Pedro Lourenço, que eu acho que não precisa, né, gente? Não é loucura pedir um lateral direito. Então, aqui eu quero falar aqui então sobre o Orejuela. Só antes disso, só sobre o Gasolina, que tem 24 anos. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o final do ano que vem, tá? Então tem mais um ano aí de duração. 13 partidas apenas, um gol e uma assistência. Ele até fez gol, né, no Campeonato Mineiro. No início ali com o Larcamon ele foi muito bem realmente e jogou 45 minutos contra o Fortaleza e outros 2 minutos apenas contra o Vasco, né? Então não foi muito aproveitado no Campeonato Brasileiro. E é aquela coisa, né? Eu esperava um pouco mais das próprias atuações dele e até que ele teria mais espaço com o Seabra, que não foi o que aconteceu. Foram apenas 2 jogos com o Seabra até aqui. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu quero destacar para vocês as cotações para esse clássico Cruzeiro Atlético Mineiro, que até subiu um pouco aqui, ó, a cotação aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal. 2,10 uma vitória do Cruzeiro em casa. Então R$30 aqui para o Cruzeiro vencer, voltando 63. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando, você pode apostar nesses jogos aqui do Campeonato Brasileiro da Série A e pode apostar também nos jogos da Sul-Americana, né? Vamos aqui, ó, clubes internacionais, você vem aqui em Taça Sul-Americana e tá aqui nesse jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro, vitória do Cruzeiro pagando então
360 cada real apostado fora. Excelente cotação, né? R$100 voltando, por exemplo, 360, muito bom. E um empate também com uma boa cotação, pagando aqui no total 3,30 e vitória do Boca Juniors 1,93, que eu acho que tá alta, viu? Acho que não é tão provável assim do Boca Juniors vencer não, viu? Sinceramente, jogo difícil, é claro, mas eu acho um jogo bem equilibrado. Só que o Boca Juniors tá numa fase um pouco melhor do que estava há um mês atrás. O Cavani principalmente tem dado muito trabalho. Se você quiser começar a apostar aqui na Esportiva, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando, né, tem várias opções. A final aqui dos Jogos Olímpicos entre semifinal, né, Espanha e França. Tem jogo aqui também Egito e Marrocos. Vai ter a final então no próximo final de semana, que você pode começar a apostar. Jogos Olímpicos Femininos, né, do Brasil também para esse duelo contra os Estados Unidos e também Espanha e Alemanha. O link vai estar aqui embaixo então na descrição e também no primeiro comentário fixado para essa decisão, né, do Brasil e o outro terceiro lugar. Bora falar então sobre o Orejuela. Como assim, né, Gustavo? Como que tá a situação do jogador? Ele que, lembrando, foi comprado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro pegou ele de empréstimo em 2019 junto ao Ajax. Naquela ocasião, ele era um jogador com uma promessa, né, do futebol sul-americano. Não é à toa que ele foi comprado pelo Ajax por 3 milhões e 600 mil euros, né, em 2017, vindo do Deportivo Cali, onde vinha com ótimas atuações. Tinha jogado aí um pouco mais de 64 jogos, 3 gols pelo Deportivo Cali, na época bem jovem, acho que ele tinha 18, 19 anos. Foi para o Ajax e aí foi comprado por um valor caro, porém 4 partidas no time profissional na primeira temporada e 16 jogos no time de base, né, no time B. Nem acho que foi um desempenho ruim, né, para um primeiro ano colombiano de adaptação, e aí o Cruzeiro pegou ele de empréstimo. 35 partidas pelo Cruzeiro, 2 gols e uma assistência naquela Série A. Uma pena que o Cruzeiro foi rebaixado, né, mas o Orejuela era um dos jogadores que eu mais gostava no elenco do Cruzeiro. Lembro no gol dele contra o Santos, né, foi esse aqui, e outro contra o Fortaleza, foi. Rapaz, eu tô bem de memória, meu Deus. E geralmente eu não sou assim não, tá? De lembrar dos jogos há muito tempo atrás, não. E aí, pô, deixou uma boa impressão, assistência também no Campeonato Mineiro, né, que é uma assistência que eu acho que foi contra o Vila Nova fora de casa, pro Renato Kaiser, não tô lembrando que é o certo. Mas enfim, um jogador que eu sempre vi assim com um potencial interessante. Aquele 2019 foi horrível pro Cruzeiro, mas naquele final de ano o Cruzeiro tinha uma opção de comprar o jogador. E foi o que o Pedro Lourenço fez. Com a ajuda dele, comprou, né, o lateral direito. Deixa eu ver até se eu acho aqui. Orejuela, Pedro Lourenço, para ver se essa matéria aqui foi divulgada ou se ficou mais na época ali. Enfim, não vai achar aqui de cara, mas o Cruzeiro, aqui ó, na época o Cruzeiro então pagou um pouco mais de 6 milhões de reais e vendeu, né, depois de um ano por 13 milhões e meio para o São Paulo, né, e tá aqui ó, no caso a venda dele para o São Paulo, ele divide valor com o Mecenas, né, que o Pedro Lourenço havia ajudado então a comprar, no caso o jogador. O Cruzeiro então recebeu esse valor interessantíssimo pelo Orejuela, 13 milhões de reais, até porque, vale lembrar, o Cruzeiro naquela ocasião estava, extremamente complicado. E tá aqui, ó, Pedro Lourenço ficará com 50% da venda, metade será entrega, no caso foi responsável por financiar a contratação do lateral direito em dezembro de 2019, e na ocasião o jogador teve 50% dos direitos econômicos comprados por 1,5 milhão de dólares, né, 6 milhões de reais. Meu Deus, 6 milhões e meio hoje tá quase 10 milhões, né, rapaz do céu. E aí, mais de um ano depois, os mineiros conseguiram arrecadar o dobro da venda. Então, até que deu certo. E o Cruzeiro teve medo, porque em 2020, quando o Cruzeiro comprou ele, pensou que já iria aparecer um outro clube interessado, né? Porque já estava fixado em contrato. O Cruzeiro comprou em dezembro, pensou que em janeiro, fevereiro já ia aparecer um time interessado. Não foi o que aconteceu. Ele foi emprestado ao Grêmio em 2020, uma compensação pelo empréstimo, mas longe dos 1,5 milhão de euros que o Cruzeiro pagou, de dólares. Por lá ele foi bem, 31 partidas e um gol, mas teve uma lesão bem séria no final da temporada e isso aí acabou, na minha opinião, até desvalorizando um pouco ele. Porém, ainda estava em alta, teve interesse do São Paulo, lembro que um time lá da Grécia e tudo mais. No São Paulo então pagou esse valor e foi um péssimo negócio para o São Paulo, né? Porque 2021, 15 partidas e um gol, ele até foi repassado em 2021, depois em 2022, né, para o Grêmio, onde naquela ocasião jogou 8 jogos, não foi bem, e foi reemprestado ao Atlético Paranaense, que aqui eu considero a última boa passagem dele no futebol brasileiro. No Atlético Paranaense ele não foi ruim, tá? Claro que ele não foi um titular absoluto, mas ele teve uma boa participação. Mas é porque já estava em final de contrato e tudo mais. Acabou que o Atlético não fez questão de comprá-lo, porque o São Paulo pedia a volta, né, desses 13 milhões. Dá pra ver aqui que a grande parte dos jogos ele foi titular, né? Aí, ó, essa setinha é quando ele sai do jogo, ó. Então, quando ele entrava, ele sempre era um titular na lateral direita e teve uma boa passagem. Aí, em 2022,
ele volta, né? Foi 2023 no São Paulo, 8 partidas no ano passado, foi emprestado para o Ceará, mas nem entrou em campo. E onde que ele estava? Ele estava lá no Independente Medellín, onde ficou durante uma temporada, né? Basicamente, jogou 41 jogos, 1 gol e 4 assistências. Teve um bom desempenho, ele sempre foi titular lá no Independente Medellín da Colômbia. Aqui, ó, até voltar desse seu empréstimo. Tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, e o São Paulo já deixou claro, né, que se o Independente Medellín quiser comprá-lo, poderia ser por um valor bem menor do que foi na época, até porque hoje ele está avaliado em quase 5 milhões de reais, mas o Independente Medellín não está com a condição financeira de fazer esse negócio, e vale lembrar que o São Paulo aceitaria, por exemplo, emprestar o jogador sem nenhuma compensação financeira, apenas pagando o clube uma parte dos seus salários. E na minha opinião, não acho que é loucura, tá? O Orejuela é uma boa opção para ser reserva imediata. Eu prefiro o Orejuela do que o Wesley Gasolina. Por quê? Porque, pô, o Orejuela jogou bem, né, nesse campeonato colombiano. Ó, se você for ver aqui a nota média dele, ó, não sei se tem aqui. Ah, tem sim. A nota média dele foi o segundo melhor lateral direito da abertura, e da reta final do torneio também foi eleito o melhor lateral direito do torneio, tá? Com 19 partidas, 1 gol marcado e mais uma assistência. Nessa reta final do campeonato. Então eu acho que poderia ser uma boa. É claro, se tiver que pagar 10 milhões não, aí esquece, tá? Mas se for um empréstimo ali, por exemplo, com o São Paulo pagando uma parte dos salários e o Cruzeiro outra, eu acho muito melhor do que as opções que o Cruzeiro tem no seu atual elenco. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre, né, o Orejuela, se você vê como uma boa opção, ou você acha que eu estou exagerando, se o Gasolina vai dar conta do recado ou não. Tá aqui o desempenho dele também pelo Cruzeiro naquela Série A, que foi uma nota parecida, né, do que ele teve, ó, 6.83, 23 partidas, 2 gols e nenhuma assistência. Ou às vezes também eu tô com uma boa lembrança do Orejuela, mas ele não foi tão bem assim, porque tem muito tempo, né? Mas eu sinceramente até que achava um bom lateral, viu? Em comparação com o Edilson naquela época, que já estava no final da carreira. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. Vai estar aparecendo também outras sugestões de vídeos que eu trouxe recente aqui no canal. Que história é essa que a Record pode transmitir os jogos do Cruzeiro? Também do Michael, que tem, né, o seu futuro bem encaminhado. Vou deixar aqui na tela final para vocês, e o link da esportiva para esse jogo contra o Boca Juniors. Valeu, galera!